Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Posta a sua mão e que diga: viva o Senhor. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis 45, versículo de 1 a 5. Vamos olhar um relato familiar em que aconteceu há muitos anos mesmo. Glórias a Deus. Gênesis 45, versículo 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou dizendo: fazei sair daqui todo o varão. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, e que a casa de Faraó também ouviu. Disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda o meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder nada, porque estavam pasmos diante da sua face. Então disse José aos seus irmãos: peço, chegai-vos a mim. E todos assim se fez. Então disse ele: eu sou José, irmão a quem vendeste para o Egito. Amém. E viva o Senhor. Agora pega a sua Bíblia toda, vai lá no final agora. Evangelho, primeira epístola, São João. Atravessa a Bíblia toda. Primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 5. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus está aqui, amém? Com certeza Deus tem uma bênção para mim e uma bênção para você, reservada também nesses minutos que nós vamos ocupar aqui. Glória a Deus. Versículo 5 da epístola de 1 João. Esta é a mensagem que dele ouviste vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, não há verdade nas nossas palavras. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, pois a tua palavra não está em nós. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também por todo o mundo. Amém. Então se assente, permaneça tranquilo. Deus tem uma bênção especial, como eu disse, para todos nós. Hoje é um dia especial porque você está na casa do Senhor. Hoje é um dia especial porque o Senhor te concedeu mais um dia. E um dia de 24 horas, dezenas de coisas podem acontecer, coisas ruins e coisas boas. Claro que falando do nosso meio, vamos pensar somente em coisas boas. Deus pode, com toda certeza, fazer valer o poder da palavra dele, que ela é poder, mas fazer valer sobre aquela pessoa que busca, aquela pessoa que pede, aquele que ora, aquele que confia, que acredita,
que sabe que Deus está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos. Às vezes respiramos agora e falamos, meu Deus, como o ar está quente, como a temperatura está seca. E identificamos rapidamente, e quando notamos pela palavra que Deus diz que Ele está mais perto de nós do que o ar que nós respiramos, se conseguimos detectar a temperatura do ar, então temos também que sentir que Deus está dentro de nós. Deus, Ele é Espírito, e em Espírito importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Romanos capítulo 16, o Senhor disse através da boca do apóstolo Paulo, versículo 8, o mesmo Espírito, falando de Deus, o mesmo Espírito, Deus em Espírito, testifica, quer dizer, liga, faz ligação, faz contato com o meu espírito para me fortalecer e me dizer em todos os momentos que eu sou filho de Deus. Então, às vezes a pessoa passa uma semana, pastor, eu estou sentindo que Deus me abandonou, não está havendo testificação. Sabe quando você procura contato do outro lado e não consegue, você tenta, não tem resposta, e você busca e não tem uma palavra, e parece que você está sozinho ou até parece abandonado? O Senhor disse, o Espírito de Deus confessa com o meu espírito, comunga com o meu espírito, fala, deixa eu sentir, me dá todas as provas, todos os momentos que eu sou filho dele. Esta é a maneira de saber se eu ainda continuo ligado ou não. Agora, se passou um dia e você diz, pastor, hoje não tive contato nenhum. Com quem? Com o seu patrão? Com um amigo? Com um pai, uma mãe? Com alguém que você conhece? Pode ser que você, a distância impede isso às vezes, as condições, por mais que nós temos hoje facilidade, mas pode impedir isso. Agora, esse contato céu e terra, terra e céu, é todos os momentos Deus fica testificando, mandando sinais. Você está com a forma de captação assim, pronta para receber, e Deus lá de cima manda o sinal, você é filho, eu sou seu pai, você é filho, você ainda, por que não dizer até assim, você ainda é filho, porque a vontade de Deus é que todos se salvem, em outras palavras, a vontade de Deus é que todos reconheçam a paternidade, mas há pessoas que não reconhecem, e há também filhos ingratos, que já foi reconhecido, e abandonou o contato com o Criador, abandonou o contato com o Pai. Então o Senhor, todo momento, Ele fica lembrando, por que, pastor? Eu tenho uma mente insuperável, eu tenho uma mente maravilhosa, uma mente brilhante, mas o Senhor continua falando, todo momento eu mando um sinal para que você lembre que eu sou seu pai e que você é meu filho. Olhe o cuidado de Deus 24 horas. Então esse dia é especial por isso. Quantos contatos Deus não fez com você hoje, dizendo, claro que Ele não fica falando o tempo todo, eu sou o seu pai, você é meu filho, não é isso, mas através de tudo quanto fazemos e sentimos que Deus está na nossa frente, então você sabe, realmente eu sou filho, e para os filhos, Deus tem um tratamento especial. Você sabia? Certa feita, Jesus, Evangelho de São Lucas, capítulo 10, Jesus conversando com os apóstolos, e eles perguntaram a Jesus, por que às vezes as coisas são muito complicadas para entender? Por que não tem uma linguagem assim mais branda, mais popular, para que todos entendam? Jesus parou o grupo e falou, espera um pouquinho, aos filhos eu falo diretamente, aos outros, ele estava falando para aqueles que não são filhos, eu falo por parábolas, porque eles ouvindo não entendem, e eles ouvindo não vê, e ouvindo não entende nada. Então aos filhos Deus tem um tratamento especial, fique atento assim.
Aos filhos, pastor, então Deus tem um cuidado especial comigo, ou conheço alguém, ou tenho alguém familiar que ainda não reconheceu a paternidade, porque a paternidade não é reconhecida de Deus para nós, somos de nós para Deus, porque Ele já se fez, Ele é sempre, Ele não muda. O apóstolo diz, não há forma de variação nele, nenhuma mudança há nele. Então eu que tenho que correr e procurar a paternidade dele. Pastor, deixa eu ver se eu sou filho, ou se eu estou filho, se eu não estou filho. Porque é. Então, quando Deus testifica, meu irmão, a coisa muda. Aos filhos, ele fala aqui, de pertinho, sussurra, conta um segredo, conta um milagre, antecipa as situações. Aos que não são filhos, recebe depois que você recebe. Porque quando aquela mulher cananeia chegou aos pés de Jesus e falou, Senhor, minha filha está morrendo, faz alguma coisa, Jesus falou, para, vocês todos que são filhos, ouve o que eu vou dizer, eu não posso tirar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. Cachorrinho é os que ainda não reconheceu paternidade. Então Jesus falou, o pão para os filhos é garantido, todo dia terá na sua mesa, todo dia você vai ter este pão espiritual, porque uma vez Jesus falou, olha, o meu reino não é comida e bebida dessa terra, mas é sim fazer a vontade daquele que me enviou. Então todo dia você tem pão, todo dia você tem um contato, todo dia Deus testifica que você é filho dele e que ele é seu pai. Então, meu irmão, aproveita para conversar com Deus os segredos que você às vezes tem que pedir que todos saiam da casa, até os mais chegados. Foi o que aconteceu com José. José estava ali na sua mesa, no seu escritório, conversando com um grupo de homens, todos bem mais velhos do que ele, e eles estavam a uma certa distância, não podia aproximar de uma autoridade, não podia olhá-la no rosto, tinha que olhar naquela barba postiça que era colocada, maior do que esse microfone aqui, aquela barba preta, e eles olhavam para a barba quando olhavam, por sinal de autoridade. E no meio da conversa, José foi tocado naquele momento por Deus, e falou assim, que saiam todos aqui desta sala, deixe somente este grupo, não quero funcionário, não quero assistente, não quero pessoas do palácio, não quero ninguém, eu quero ficar sozinho com este grupo aqui. Então aquele grupo de homens, somente homens, ficaram assim, mas só nós com esta autoridade, tirou o segurança, tirou os guardas, tirou todos aqueles, ele falou, faça sair daqui. Irmãos, há momento que você precisa de privacidade, sim ou não? Há momentos que você tem que pedir, fulano, você pode fazer o favor de ficar um pouquinho ali? Porque eu quero falar algo em particular com fulano aqui. Há momentos que você precisa fazer isso. Há pessoas que já têm assim, um sinal que desconfia rapidamente. Quando você quer falar com alguém, tem um grupo grande, você isola às vezes alguém assim para poder falar, as pessoas já rapidamente falam assim, deixa a gente isolar. É automático. Mas há outros que não tem não. Você precisa abrir o verbo como José fez. Atenção, clamou alto, que saiam daqui todos os varões. Aí eles falaram, o chefe, saíram. Entendeu? Mas o bom é quando você tem um desconfiômetro e você já age automaticamente. Você é uma pessoa discreta, entendeu? Você é uma pessoa discreta, você fala, não, realmente aqui não é para mim, esse assunto não é para mim. Se for, eu vou ser chamado. E José ficou com aquele grupo de homens, cabeça baixa, humilhados, sofridos, doentes, ali, que há 20 anos ele não via. E de repente ele diz para eles assim, olha, antes de dizer, ele começa a chorar. Eu disse que hoje é um dia especial. Irmãos, são milhares de pessoas que estão sendo curadas hoje, a começar agora da noite, que estão sendo curadas. Cura de doenças normais, que, como diz assim, que todo mundo tem como dor de cabeça, e cura de doenças específicas, como o câncer, por exemplo, que é ainda um fantasma no meio da medicina, e no meio da igreja, tá bom? E no meio da igreja. Então, quando nós
sentimos que nesse dia de hoje são muitos diagnósticos que estão sendo mudados quando a pranchetinha for pega de manhã pelo médico para olhar e olhar para o paciente, olhar para ela, folhear e olhar para lá, vai pedir os exames novamente, porque vai mudar muita coisa de hoje para amanhã. Terça-feira, quando amanhecer, muitos quadros serão mudados sem que as pessoas tenham aberto uma vez a boca para orar, porque em muitas situações não tem como mais orar. Quantos estão entendendo? E também quantas pessoas vão ser salva da morte, da bala perdida, do tiro direcionado, salva às vezes de um ataque satânico, de uma coisa que vai ceifar a sua vida, que vai colocar ponto final na sua vida. Então, muitas pessoas serão salvas também do vício, da droga, de participar de uma situação que possa trazer danos irreparáveis ou às vezes danos por longas datas, Se nós pensarmos um pouquinho mais antes de tomarmos uma decisão, seja qual for, ainda que você diz, pastor, a decisão que eu estou tomando é acertada, é uma decisão boa, eu estou certo, ainda que seja uma decisão certa, vamos pensar mais uma vez, vamos recobrar, vamos ler de novo. Será que, irmãos, o ato impensado tem levado milhares de pessoas ao sofrimento? E se tem uma coisa difícil para o ser humano, é dar uma voltinha e falar, eu vou lá atrás e vou corrigir alguma coisa que é preciso que seja. O ser humano difícil. Mas Deus falou isso em Gênesis capítulo 6, versículo 5, que o gênero humano, ele é terrível. O gênero humano é terrível, ele é mau. E ele está indo de mal a pior, ele vai se autodestruindo a cada passo. Mas quando Deus entra, então dá uma média e a coisa começa a levar o homem a pensar mais de uma vez. A maioria dos seus erros, dos nossos erros, se tivéssemos parado um pouquinho e falar assim, deixa eu pensar mais uma vez, a metade já não teria sido cometido. Se eu tivesse pensado mais uma vez, não teria feito tal coisa que eu fiz. E agora não tem há umas que tem como refazer, há outras que não tem mais como refazer. Foi embora e acabou, agora é um acerto com o Todo-Poderoso, não é verdade? José olhou para aqueles homens e falou assim, achegai-vos aqui, eu sou autoridade, há uma distância entre nós, vocês estão certos, estão cumprindo a regra, mas eu peço que vocês aproximem. Quando eles aproximaram, José não teve palavras para falar com seus irmãos, ele começou, sabe o quê? A chorar, somente chorar, e foi chorando, e chorando, e chorando, e chorando, ele tirou todos da sala, para dizer assim, o assunto aqui é particular, entre aspas, familiar, mesmo que eles não sabiam ainda. Mas quando ele começou a chorar, os egípcios que estavam do lado de fora daquela câmara de negócios ali, onde tratava das questões da agricultura, eles começaram a falar, o chefe está chorando, isso é a voz dele, olha para você ver, ele está soluçando, ele está engasgado de tanto choro. Daí a pouco, lá no palácio de Faraó, um pouco mais longe, alguém diz, Faraó, fica tranquilo, é o José que está chorando. Mas não tem ninguém batendo, tem ninguém não, ele está chorando, daqui estamos ouvindo. Então às vezes nós queremos cobrir tanto para que outros não vejam, queremos proteger tanto uma situação para que não escape, quer dizer que não saia entre os dedos, para que outros não tomem conhecimento, para que não se torne notório de todos, mas às vezes o choro vai até onde as pessoas que não podiam ouvir, que não podiam ver, mas estão ouvindo. E José ficou ali mais ou menos horas, dá para a gente entender, horas, chorando e soluçando. Às vezes as pessoas cristãs perguntam, já me perguntaram, inclusive ontem, pastor, nós vamos comemorar o Yom Kippur? Falei, não, nós não temos como comemorar o Yom Kippur. Yom Kippur, dia do perdão, nós não temos como comemorar, nós não podemos, porque nós apenas vamos fazer lembrança, comemorar não tem jeito. Do lado ocidental aqui é muito difícil alguém que se cumpra realmente o que é preciso.
não posso comer, não posso beber, não posso tomar banho, não posso falar mais de tantas palavras no dia. Não, por exemplo, eu estou de calçado, você de sandália, não podia porque é couro. Se for couro, então um animal morreu no passado para que gerasse esse sapato, então não podia estar também. E não dizer que eu tinha que ter 10 dias de arrependimento, de choro, antes de fazer a comemoração. Nós não temos como comemorar Yom Kippur, apenas fazer lembrança para nos inspirar em mais de 70 passagens bíblicas que nos levam ao arrependimento. Porque o arrependimento é esses 10 dias, que é arrependimento e choro. Então vamos chorar, desde a passagem de ano, lá no Rosh Hashanah, vamos fazer 10 dias de arrependimento, de choro, de soluços de choro, para que hoje pudesse comemorar Yom Kippur. Vocês comemoram, pastor? Não, não temos como fazer. Fazer pela metade, não podemos fazer. Então nós apenas fazemos lembrança. Quantos estão entendendo? Por quê? A lembrança já é importante. Sabe quando você é lembrado? Alguém manda uma carta, alguém fala o seu nome, alguém chega e fala, fulano falou de você. Mesmo que seja mal, mas lembrou de você, não é verdade? Ou às vezes mandou hoje um zap, alguma coisa, falou, alguém falou de você. Não traz assim uma coisinha gostosa para a gente? Porque é bom ser lembrado. Então, estamos apenas fazendo lembrança e notificando para todos que tem milhares de pessoas a este momento sendo curadas, sendo libertas e sendo salvas. Viva! Então, José, ele disse, a coisa é familiar, vamos tratar e resolver aqui. Para ele, dizendo, e saiam todos os varões. Saíram. Mas daqui a pouco os varões falaram assim, olha, ele está chorando. O chefe está chorando. Aí, daí a pouco, lá no palácio, eles disseram, olha, eles estão chorando. José está chorando e parece que o choro está aumentando. E José chegou para os irmãos e falou assim, agora levante o rosto e olhe para mim. Vocês estão cumprindo as regras, só olha do pescoço para baixo. Mas olhe no meu rosto agora. Eu sou José a quem vocês venderam para o Egito. O meu pai não está aí, ele ainda está vivo. 20 anos sem notícias, não sabia mais nada, não sabia o que havia acontecido ali, não tinha mais esperança nenhuma de reencontrar, mas a fome os levou a este encontro maravilhoso. E se tem alguma coisa, se tem algo que é forte, é a fome. A fome, meu irmão, você pode estar onde você estiver, pode não ter o que comer, mas quando a fome bate, você consegue se saciar. Hoje é muito difícil uma pessoa falar, eu estou passando por fome. Não existe fome. Hoje na rua você come de tudo. Você tem de tudo para comer. Pode não ser aquele cardápio que você exigia num dia de domingo, mas você vai encontrar algo que vai matar a tua fome e vai te dar força para caminhar um pouquinho mais. Quantos entendem? A fome daquela época das 7 vacas magras, já havia 2 anos das vacas magras, fez com que os irmãos fossem até o Egito tentar negociar objetos, alguma coisa, em troca de uma parte de comida, para que eles pudessem assim se saciar e levar também para o pai, porque o próprio pai os mandou ali no Egito, sem saber que o seu filho estava ali no Egito. Então, naquele momento aconteceu o que deve acontecer na vida da maioria: reconhecimento e perdão. Ah, pastor, mas foi o fulano que me pisou. Se ele quiser, que ele venha aqui e beije o meu pé para poder pedir o perdão. Não, irmão, mas José não cometeu erro nenhum. Você viu? Quem cometeu foram os irmãos, que não pensou mais uma vez. E tentaram matar, e quando não deu para matar, o venderam como escravo. José ficou privado de estar com a sua família, esse tempo todo vivendo uma família onde ele chegou, não era nada, mas pelo testemunho dele, ele cresceu ali dentro, pela profecia dele, ele cresceu ali dentro. Então ele levou o que ele aprendeu do pai até na adolescência, ele levou para dentro daquele local e foi um grande homem. Mas José ainda tinha isso, eles, se estiverem vivos, eu tenho que perdoá-los. Então, quando se fala de perdão, a gente fala assim, não, o outro é que fez, se ele quiser, ele vem aqui. Mas quem está doente é você, não é ele. Às vezes a pessoa nem sabe disso.
Os irmãos estavam bem, só estavam com fome. Mas José, além de estar bem no palácio, ele estava doente, porque a falta do perdão adoece. E é sequencial, hoje reconhecido até pela ciência. Você pode conversar com qualquer médico, ou qualquer não, com o seu médico, e perguntar para ele: doutor, o perdão ele envolve nesta questão? Envolve com toda certeza. A falta de perdão mata. Porque José mesmo declara aqui: olha, eu chamei vocês aqui e eu queria que vocês morassem aqui mais perto para que eu pudesse sustentar vocês, para que vocês não morram. Então o perdão, se não fosse para perdoar, ele deixava eles longe. O perdão mata, a falta de perdão mata, perdão. A falta de perdão mata. Pastor, eu não perdoo não, eu morro, mas não perdoo. Já está morto, você não percebeu? Já não há contato mais entre você e Deus, já está morto. Morrer não é só a alma separada do corpo, a morte pior é a alma separada de Deus. Quando não há o perdão, a alma separa de Deus, quer dizer, não vem contato nenhum. Você pode ter contato com sua rede social com o mundo todo, mas você não tem com o Criador, porque o perdão, lá em Isaías 59, ele fala que a falta do perdão, quer dizer, o pecado, faz separação entre nós e Deus, e não deixa o contato de Deus chegar, e a sua oração também fica, ela não chega até onde tem que chegar. Então, José falou: olha, já choramos, já gerou um arrependimento, lágrimas aqui, eu sou o José que vocês tentaram colocar um fim. E eles abriram os olhos e ficaram boquiabertos. José falou: eu trouxe vocês aqui para que vocês não morram. Porque essa falta de perdão mata. Certa feita Jesus falou assim: se alguém pecar contra você, vá você a ele e dê o perdão. Mas não é ele, a regra não seria o que errou voltar, mas às vezes ele não reconhece, e você já reconheceu, e a regra de convivência é quem vê primeiro é que tem que agir. Não, eu estou de braço cruzado, já tem 3 anos, estou esperando que meu marido faça isso, ou minha esposa faça isso, ou meu filho, meu pai, minha mãe, um amigo, e você cruza o braço e fala: se ele quiser que ele venha aqui. Ele não está nem aí para você, porque ele não sabe, muitas vezes ele nem sabe que houve uma ofensa, e se sabe, o problema dele para lá, às vezes ele está até bem, mas você foi que guardou a caixinha explosiva dentro de você. Então você diz assim: não, eu não dou não, pastor, eu não dou perdão de maneira nenhuma, e ainda que eu morra. Já morreu. Eu quero que você entenda que a morte que Deus fala não é física. Física, todos nós vamos morrer. Os não perdoados e os perdoados, todos irão morrer. Essa morte aí não é problema não, porque o Senhor diz que Ele tem prazer na morte do justo, mas Ele não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor, Ele compartilha quando um servo dele é levado ao céu, então ele só mudou de plano, saiu de uma cidade para morar em outra, não morre não, pelo contrário, é vida. Isso aí é passar da morte para a vida. Agora, quando se corta o sinal, você está pronto para receber, e o Senhor pronto para enviar o sinal, mas o sinal não pode ser compartilhado. Por quê? Porque há uma separação entre você e o seu Criador. Isso é morte. Então Jesus diz: vá você até a ele e peça perdão para ele. Eu libero o perdão. Meu irmão, estou liberando o perdão, tá? Eu segurei a caixinha venenosa comigo, eu estou morrendo por isso, mas eu estou liberando o perdão. Irmãos, aos poucos dores vão aparecendo, dores musculares vão aparecendo. A pessoa vai se encharcando com esses medicamentos que vão tudo para o rim. E é notável que uma pessoa há mais de 50 anos, 50, 60, 65, só a metade funciona. Você sabe disso, a outra metade não funciona. E na metade que funciona, vai colocando mais medicamento em cima para tirar dores musculares, que pode ser resolvido com um perdão liberado. Às vezes nem precisa de você ir até lá. Libera este perdão, meu irmão. Libera isso, solta essa corda que te prende. Solta isso enquanto você tem vida, porque daqui a pouco a sequência da escadinha é depressão, angústia, amargura, ansiedade, câncer. Pastor, isso vai acontecer? Isso é natural. Pergunta o seu médico, meu irmão. Pergunta o seu médico se você não quer crer na Bíblia.
É natural, dores musculares o dia inteiro, dores fortes que andam pelo corpo, dores de cabeça. Aí depois começa a tristeza sem ter nada para ter tristeza, que é o início de uma depressão. Depois vem a angústia, depois aquela pessoa fica angustiada, aquela pessoa fica azeda, depois vem a amargura, fica amargurada, não consegue mais nem ter um momento de convivência. Depois disso, câncer, ansiedade e câncer. Pronto, aí entra um câncer. Pastor, entrou o câncer, morreu? Não, não morre não. Graças a Deus nós temos o Senhor que cura qualquer doença, mas desde que o campo esteja livre de comunicação. Quantos estão entendendo? Enquanto a pessoa não libera o perdão, não tem como iniciar um processo de cura. E há pessoas que deixam chegar até o momento de estar numa cama. Por que não pede quando você está forte aí, meu irmão? Enquanto você está forte, minha irmã. Ah, pastor, mas já tem 10 anos, 15 anos. Oh, mas a caixinha venenosa está com você, vai lá e dá o perdão. Vai lá e dá o perdão, fala, não, está perdoado em nome de Jesus. Você fez o que não devia fazer, meu irmão. Eu também, na época, não estava muito bem também, sabe? E nós dois devíamos ter pensado mais uma vez, não pensamos, cometemos um erro. Eu estou liberando para você o perdão. Da minha parte está resolvido o problema. Se ele falar, mas da minha não está. Você transferiu o mal para ele, então que ele se vira com ele. Mas se solte disso. E hoje é um dos dias mais fortes para se fazer isso. Eu não posso fazer o Yom Kippur? Não tenho como fazer. Mas eu posso fazer a lembrança que hoje são milhares e milhares de pessoas que estão se soltando dessas amarras, como José. Chorou, arrependeu, pensou em xingar, pensou em punir, pensou em humilhar, pensou em tantas coisas, mas não fez. Chegou para eles e falou, olha, vem morar em Gósen, vem morar aqui perto de mim aqui, porque ainda tem mais 5 anos de fome, e essa fome lá onde vocês estão, não terá como chegar comida até lá. Pelo menos eu posso preservar a vida de vocês, e a geração prometida de Deus, ela vai continuar daí para frente. Tem uma palavra muito interessante, porque a falta de perdão mata. Se ele não perdoasse, todos eles morreriam. E se todos eles morressem, não existia aqueles 70 para entrar no Egito e depois virar 3 milhões para voltar para Canaã. O processo de Deus ia ser interrompido ali. E quantos processos de Deus têm sido interrompidos porque a pessoa fica medindo força? Ah, não, quando eu tiver 80 anos, 90 anos, eu peço perdão. É muito difícil você chegar próximo disso. Hoje nós estamos felizes, e a irmã Maria Martins, né, faça chegar até a ela esta homenagem, lá do Templo Belém, no bairro Santinho de Neves, está comemorando 100 anos de idade. Parabéns, irmã Maria Martins. E a sua família, 100 anos de idade. Esta geração ainda vai ver isso. Mas a geração dos nossos filhos provavelmente não verão alguém que chegará até 100 anos. E quando alguém contar, olha, fulano viveu 100 anos, é como nós ouvimos aqui que Abraão viveu quase 130, o outro viveu 140, o outro viveu 200, a gente falou, mas como? Era natural, igual hoje, ainda existem pessoas, mas a geração que vem não verá isso mais. Então isso é uma bênção da parte de Deus, sim ou não? Quando nós olhamos para esta palavra, nós entendemos que José, naquela época, não tinha a ação do Espírito através do sangue de Jesus, como nós temos hoje. Era tudo no começo ainda, estava ainda no começo da reconstrução, ainda pouco se falava na vinda de um Salvador, pouco se falava, mas hoje nós temos uma palavra na epístola de São João 1, muito interessante. O Senhor diz, esta é a mensagem. Então, esta é a mensagem para nós hoje. Se ouvimos e anunciamos que Deus é luz e andamos nas trevas, estamos mentindo. Preste bem atenção nesta palavra. Se falamos que Deus é luz, que Deus está na luz, falamos e anunciamos, mas andamos nas trevas, nós estamos errados, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz,
e mantermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo e qualquer pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, que sangue é esse, pastor? Existia uma dívida mundial que Satanás cobrou pela alma de cada um dos habitantes da terra. E Jesus se lançou para pagar toda a dívida de uma só vez. E Satanás, sabendo que ele era o Filho de Deus, falou, então que você morra. Quer dizer, ele quis apagar a história. E Jesus falou, eu vou dar a minha vida para pagar pela vida de todos. E o sangue que eu derramar do meu corpo vai apagar o erro de todos aqueles que erram agora e os que vão nascer depois desse momento. E houve o aceito. O mais interessante que em Lucas, capítulo 23, versículo 10 mais ou menos, você encontra uma coisa interessante ali, que eles começam a arrancar a roupa de Jesus à força. Não sei se você já percebeu isso. Arrancaram as suas vestes, rasgaram em pedaço, lançaram sorte e cada um pegou um pedaço da roupa daquele homem e lançaram sorte em cima daqueles pedaços. Naquele momento foi uma agressão muito grande, porque ele foi despido. Claro que ele não ficou nu de tudo, mas o despido da época já é com pouca roupa, deixou somente com calção de linho, talvez, exposto ali ao vitupério. Jesus olhou para aquele povo, olhou para Deus e falou, Pai, perdoa o pecado deles. Eles não sabem o que estão fazendo. Quer dizer, eles não sabem o poder de destruição que o meu Pai tem. Eles não sabem o poder que o Senhor tem, que de soprar um vento ou retirar o vento, cai todos eles aí, eles não são nada. Eles não sabem que eles são menos do que uma bactéria. Eles não sabem, ó Deus, eu conheço o Senhor, Tu és o meu Pai, eu sou o Teu Filho, perdoa eles, porque senão toda a geração deles para o resto da vida estará numa situação muito difícil. Seria mais ou menos isso, se fosse complementar aqui o discurso. Pai, perdoa eles. Jesus, antes de entregar o Espírito, estava ali ainda sendo maltratado ali no Gólgota. Perdoa eles, Senhor. Não castiga eles por isso, não. Eles não sabem o que estão fazendo. E naquele momento, Jesus continua ali no sofrimento, derramando o sangue dele, até que o corpo passou a sair água. Este sangue que foi derramado no Calvário para pagar a nossa dívida, é que nós temos que reivindicar. Quando vier está pesado, pastor, não aguento, eu acho que eu cometi vários erros, muitas coisas estão sendo imputadas sobre mim também, que não é do meu prontuário, mas estão colocando na minha agenda. O Senhor diz, se tivermos comunhão uns com os outros, olhe bem que coisa interessante, primeiro, se andarmos na luz, como Ele está na luz, se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas é automático, pastor, eu só tenho uma comunhão e já estou purificado? Não, mas se existe a oração, você tem que falar com Deus, Senhor, está pesado, eu sinto um peso, eu estou tentando resolver uma situação simples, mas eu vejo o peso de resolver, outros vão e resolvem, eu não consigo. Senhor, passa o teu sangue sobre a minha vida. Você tem que clamar, você tem que pedir, tem que desejar e tem que acreditar que o sangue dele é capaz de te limpar, porque senão são meras palavras decoradas como uma reza. Não funciona, você entendeu? Não tem uma parte da oração dominical que nós fazemos com todo respeito. Deus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É a oração do Pai Nosso, falada, não é? Da oração dominical. Senhor, de acordo que eu perdoo o próximo,
o Senhor me dá o perdão. Então tem muita gente que não recebe o perdão de Deus, porque é condicional. Perdoa os meus erros como eu perdoo o irmão. Se você não perdoa o irmão, então não adianta fazer a oração do Pai Nosso, porque você está fazendo para autocondenação, você está trazendo à luz algo que vai te condenar, porque você não perdoa para lá. Como que você quer o perdão para cá? E se tem uma coisa que acontece, irmãos, as pessoas que não dão perdão, com muito pouco tempo elas começam a fracassar, começam a descer dos patamares da vida, e elas vão se sustentando, se mantendo às vezes diante dos holofotes, para que todos vejam que ainda permanece aquela luz sobre a pessoa, ou aquilo que ela se sustenta, mas daqui a pouco vai aparecendo, o choro vai saindo lá fora, o choro vai atravessando a rua, e todos vão vendo que há choro, há sofrimento, há soluço. O bom é que no final daquilo que haja um perdão, mas muitas vezes não há tempo para um perdão, e a queda é inevitável, caiu. Aí depois que cai, eu não digo só saúde, eu digo financeiro, eu digo relacionamento, eu digo seu sonho, as coisas que você faz que não dá para refazer de novo, e que você caiu, é que você vai pensar, ai meu Deus, e agora? Recomeçar do zero. Não é isso? Ainda tem uma chance, recomeçar do zero. Mas o Senhor disse: se andarmos na luz como Ele está na luz, se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Tinha um pastor antigo, bem conhecido aqui em Belo Horizonte, me tornei amigo dele na década de 80, depois que eu me converti, uma pessoa boa de conviver, não é interesseiro, uma pessoa que sempre tem uma palavra boa para te falar e tal, mas teve um dia que ele me chamou fora de hora e falou: pastor, eu preciso de você. Eu falei: então ótimo, se eu posso servir em alguma coisa eu vou, mas nesse dia eu não pude comungar com a ideia dele, porque ele dizia assim: pastor, eu queria que você só presenciasse, mas tem coisa que você não deve nem ver, por isso que José falou: sai da sala, todos. Há coisas que você não deve nem ver, que você se torna testemunho ocular de um fato que às vezes vai desagradar muita gente. É preferível você fechar os olhos e ir direto e não ver. E ele me chamou num local, depois que chegou lá, que ele me contou o que era, ele falou: olha, hoje eu vou quebrar, olha as palavras da boca desse irmão. Hoje ele ri disso, ele conta isso no púlpito da igreja dele, aos domingos. Hoje eu vou quebrar. Eu falei: quebrar? Eu falei: o que você vai quebrar hoje? Um pastor que veio de Rondônia, que está aqui na minha igreja, é um camarada assim, eu descobri, hoje eu vou quebrar ele aqui. Eu falei: mas eu nunca ouvi essas palavras da sua boca, eu sei que você é homem também, e homem tem esses instintos assim de atacar ou de correr, né? Mas será esta a melhor forma de resolver o problema? Ele falou: no caso dele tem que ser. Ele não escuta a palavra amor, não, ele vai escutar o couro, que ele vai tomar hoje aqui. Eu falei: pastor, então posso te falar um negócio? Ele falou: pode. Estou indo embora. Eu não gosto mais de briga, eu já briguei muito na vida, eu não gosto mais de briga. E quando você examina Gênesis 13, 8, Abraão disse assim: que não haja contenda entre os nossos pastores. Não é verdade? Que não haja contenda entre os nossos pastores. Então eu falei com ele: em Gênesis 13, 8 fala isso, eu não vou ficar com você não. Se o negócio é briga, você convoca aí uma outra pessoa que gosta, que não é o meu caso não. Mas amanhã eu venho para nós conversar aqui fora da briga, porque eu gosto de você como pessoa, tá bom? E acabei, irmão, saindo dali, e aquele fato que eu saí, acabou aquilo mudando, não gerou aquilo que ia ser gerado, e eu não presenciei nada também, e depois entrei em contato com ele, sorriso para lá e sorriso para cá, a comunhão estava entre nós. Porque é muito bom quando isso é gerado, que haja comunhão entre os pastores. Mas José, naquele momento, falou para os filhos, os irmãos dele: vocês fizeram tudo de ruim comigo, mas vem morar perto de mim, que eu quero cuidar de vocês. A misericórdia de Deus levantou a vida de José numa situação muito boa. Ele não tinha o sangue de Jesus naquela época,
Mas hoje nós temos. Se você sente que, pastor, eu não sinto, eu sinto que eu estou bem, vou pisar mais ainda em quem precisar. É porque você não tem este contato de Romanos 16, 8. O Espírito não testifica com o seu. E se você sente alguma coisa, não é o Espírito de Deus, com toda certeza, porque o Espírito de Deus habita dentro de nós, sim ou não? Mas como vai habitar o Espírito Santo dentro de você se tem outras coisas que não é de Deus dentro de você? Como? Não tem como. O Espírito aqui dentro e você com outras coisas aqui dentro. Alguma coisa tem que ser jogada para fora. E não é o Espírito Santo, é o mal. O mal tem que sair. Mas o Espírito Santo fica no cantinho lá, porque a Bíblia fala que a carne é fraca e o Espírito Santo está sempre pronto. Ele cruza o braço e fala, o dia que você cansar, eu entro em ação em seu favor, eu resolvo o seu problema, começa o processo de cura, de libertação, de comunhão, de rever coisas perdidas, eu começo a levantar você novamente, não vou deixar você perder tudo, porque eu vou entrar, porque o Espírito de Deus, Deus e Espírito, está dentro de você. Agora, os lá de fora não tem Deus, eles falam Deus. Como hoje nós saímos aqui, encontrei uma senhora, infelizmente, já assim, da mesma idade que a gente tem, eu falei, cara, fica na barra da sombra ali, você está cansada? Ela falou, não estou cansada. Eu falei, pois é, você está meia bamba assim, né? Senta ali debaixo daquela árvore ali, fica na sombra um pouquinho. Aí ela falou assim, não, eu não estou tonta, bamba não, eu bebi mesmo, cachaça. Eu bebi foi cachaça. Eu falei, mas então já que você bebeu cachaça, fica debaixo daquela sombra um pouquinho, não vai ser atropelada aqui. E ela fica com Deus e que Deus te abençoe. Como que uma pessoa dessa pode desejar, fica com Deus e Deus te abençoa? São as pessoas que falam sem ter, virou vocabulário popular. E o salmista diz que nos últimos dias o nome de Deus seria cantiga de bêbados. Vá lá naquele boteco fedorento ali do lado para você ver, sinaliza, não tem música que fala o nome de Deus, fala o nome de Jesus, que tem pessoas que falam, vai com Deus, vai com Deus, vai com Deus, mas está ali enchendo a cara de cachaça ali, se matando e deteriorando o templo do Espírito Santo. Como que Deus vai habitar num corpo encharcado de cachaça, meu irmão? Encharcado de droga, de vício, de ira, de discórdia, de briga, de falta de perdão. Como que o Espírito Santo vai entrar ali? Não entra. Então, a comunicação foi cortada, porque tem o erro. Mas o sangue de Jesus nos purifica, quer dizer, anula isso aqui, ó, apaga tudo. Mas é automático, pastor? Não, você tem que pedir. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E tem pessoas que dizem, não peco, não tem pecado, não, tudo é lícito, o que é lícito? Tudo é lícito. O Senhor diz, não, tudo não é lícito, não. Existem coisas que não são lícitas, que comete erro, sim. Cometeu erro, você tem que falar, Deus, eu errei, tem que ter um reconhecimento. Eu pequei, estou fraco, estou caído, mas eu quero pedir o sangue do teu filho Jesus, que foi derramado há 2000 anos atrás, que lave a minha alma, que tire esse peso das minhas costas, que tire essa amargura, essa mágoa, que tire esse problema que está gerando uma doença física no meu corpo e que breve vai me matar fisicamente, porque espiritualmente eu já não consigo mais. Eu não posso falar, mas o Senhor pode me ouvir. Passa o teu sangue e de repente você começa a sentir um sinalzinho, o sangue começa a apagar, sabe, Deus, misericórdia dele é grande, começa a apagar, vai apagando, você começa a receber os contatos de Deus novamente. Ai, meu Deus, Deus está falando comigo de novo. Deus começou a falar comigo, está testificando que eu sou filho dele. Então não há impedimento. Pode saber que dali para frente as coisas todas melhoram para vocês. É assim que o Evangelho nos dá autoridade. A autoridade e o poder é no sangue daquele que pagou a nossa dívida. É isso. Se alguém cobrar de você, mas não, você deve, você diz, não devo e não tenho satisfação a dar para você. Porque aquele que pagou a minha dívida, pagou e lançou os meus pecados ou a minha dívida no mar do esquecimento e dela não me lembrará nunca mais. Você sabe, tem irmãos que é bom pescadores, não é? Os pescadores. E tem pessoas que gostam de pescar pecado. Pega uma vara grande, um murinete, balança bastante e lança lá na frente, deixa descer. Aí vai lá, pega um pecadinho, deixa eu ver. O pecado é do Pedro, é do João, ele cometeu isso há 10 anos atrás. Olha aqui, ó, você cometeu isso, está vendo? Você cometeu aquilo, olha aqui você no passado e tal. Você fala, meu irmão, isso é um xerox de pior qualidade.
um xerox de pior qualidade, mas graças a Deus que no mar do esquecimento tem uma placa todo tamanho vermelha lá, é proibido pescar. Então, se alguém pescar alguma coisa sua do passado que Deus já perdoou, meu irmão, você tem satisfação, não deve para a justiça, não deve para a polícia, não deve para ninguém, porque o sangue de Jesus te purificou, Ele está falando com você, você tem contato com o Criador, levanta a cabeça e marcha, porque Deus está com você. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, e o Senhor diz assim, se alguém achar que não pecou, já pecou por achar que não pecou, porque todos pecam. E todos carecem do perdão de Deus. E ele diz, mas filhinho, uma coisa eu vos escrevo, não pequeis, mas se todavia pecar, tendes um advogado perante ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Olha que coisa interessante, Jesus Cristo, o justo. Porque Jesus é a propiciação para todos aqueles que pecaram, não só para os da época, mas ele diz para todos o mundo, todos que vieram daqui para frente. Essa palavra de hoje, ela é porque se fala muito hoje no dia do perdão, Dia Mundial do Perdão, mas não é para todos. Porque para você se encaixar no Yom Kippur, você precisa então passar por todos os processos. Devia estar desde o dia 17, praticando tudo aquilo que gera arrependimento para hoje você receber. Então nós fazemos só lembrança mesmo. E a lembrança nós trazemos pela palavra de Deus aqui, que ela vai falando para nós que há poder no sangue de Jesus, que Jesus é capaz de perdoar, de limpar todo e qualquer pecado. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém que recebe mais de Deus o perdão do que o outro. Se pedir o perdão, todos vão receber. Você vai acabar aquela amargura, aquele nó na garganta, aquela boca amarga, que a tomação de remédio vai começar porque você liberou. Vai embora, mal, sai da minha mão, graças a Deus. E sabe quando você tem uma pessoa que você não gostaria de conviver com ela? Imagina um aí. Multiplica ele um pouquinho, multiplicou? Não, pastor, eu lembrei um aqui há muitos anos, aquele de maneira nenhuma, pastor, eu quero ver, tem pessoa que fala, quero ver o demônio, mas não quero ver aquela pessoa. Tudo bem, vou te entender. Só que você toma café com ele de manhã, você anda no carro com ele, ele usa o seu celular, você almoça com ele, você janta com ele, e às vezes quando você vai para sua cama, ele vai junto com você. Pastor, é detestável, eu não quero de maneira nenhuma ter contato com tal pessoa. Mas ele convive com você, ele faz parte do seu prato, da sua mesa, todo dia. Porque enquanto você não liberar este perdão, ele vive com você. Basta ter alguém que você começa a comentar o assunto, quer dizer, ele chegando ali de novo, na melhor parte da sua festa. No quarto que é o aposento, você está ali para descansar, tecer um assunto, sai o nome da pessoa, você está convivendo com ele, meu irmão. Você não vê isso? Todas as vezes que tem uma cena, se lembra tal coisa, você está convivendo com ele. Quando você abrir mão disso, aí sim, vai ter aquela distância que merecia, às vezes, porque nem todos podem estar perto de todos. Não é isso? Vai ter aquela distância. Mas enquanto não liberar, ele está juntinho com você, comendo e bebendo no mesmo prato, usando seu telefone, participando de tudo, e você ainda continua dizendo, fulano de tal, não quero ver. Não vê, está com você. Então abre mão disso, abre mão, joga essa caixinha venenosa fora, fala, Deus, eu quero agora é o sangue de Jesus, quero ser uma pessoa tratável, quero ser uma pessoa honrada, quero ser uma pessoa reconhecida como servo, quero ser uma pessoa que leva também para os outros, porque o Senhor disse, se você anda na luz, leva a luz para outras pessoas também. Porque se andamos na luz, se cremos na luz, mandamos nas trevas, então estamos na mentira. Deus está com você, amém? Tem uma semana de paz, está doente, então comece, já tentou de tudo, então pegue por esse caminho agora, do perdão, pegue por esse caminho. Se tem condição de ter o contato, tenha, e libera o perdão. Se não tem, libera aí dentro de você agora, já fale para você ouvir, olhe no espelho e fale, eu estou liberando, fale quantas vezes for necessária para que isso se processe dentro de você. Mas comece hoje, às vezes amanhã a ciência vai descobrir uma coisa que vai colocar e vai recomeçar a resolver o problema. Às vezes a justiça vai começar a andar em seu favor quando você fizer isso. Às vezes a mão de Deus vem para paralisar algo que vai acontecer daqui a um ano ruim, vai acontecer.
Está vendo? Isso nós estávamos lá no Muro das Lamentações há 2 anos atrás. Nós estávamos ali orando no Muro das Lamentações no dia do Yom Kippur, pedindo a Deus uma bênção. Essa foto é de lá, de Israel, e ali tem uns irmãos ali que é daqui da igreja, que estava comigo lá no monte, no Muro das Lamentações, muro ocidental, né, que eles chamam, nós é que falamos lamentação, em oração no Yom Kippur. Faça lembrança, é até amanhã às 18. Até amanhã às 18 é o dia do Yom Kippur. Começou às 18 agora, até amanhã às 18 horas, para entender dimento melhor, você tem chance de se liberar dentro deste período, porque está todo mundo lançando as suas chagas, os seus problemas diante de Deus. Faça você também, cria coragem e depois pede para dar o testemunho aqui, dizendo: pastor, desde aquele dia que eu perdoei, a coisa começou a mudar na minha vida. Olha, eu levantei melhor, as dores sumiu, não estou precisando tomar remédio, a solução dos meus problemas estão vindo, agora é só sorriso, é só alegria, eu estou começando a conviver melhor. Faça isso e dê testemunho para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos vocês. Quero fazer uma oração também por todos vocês. Fique de pé. Só curve a tua cabeça um pouquinho. Curva a tua cabeça. Como sacerdote, eu quero fazer esta oração por todos vocês neste momento. Pai querido, Pai amado, sabemos de toda a responsabilidade que nos cerca. Hoje somente renovamos a ideia um pouquinho, mas já sabíamos de toda a nossa responsabilidade. Muito obrigado, Senhor, porque esse dia é inspirador, esse dia nos trouxe lembranças de algo que vai duplicar ou prolongar as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado. Envia mesmo o poder do sangue de Jesus sobre todos nós. Que assim como perdoamos a quem nos deve, que o Senhor também nos perdoe, como está na oração dominical. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pelo dom da vida. Te agradecemos pelo Senhor ser Espírito e habitar dentro de nós, despertando o nosso espírito, testificando com o nosso espírito. Senhor, neste dia de hoje, neste primeiro dia da semana, que para nós aqui já está se encerrando o primeiro dia, mas nós pedimos ao Senhor que seja uma semana muito abençoada, pautada pela tua palavra, cheia da tua graça, revestida pelo teu poder, pela ação do Espírito e do poder do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo puro, justo. Senhor, nós pedimos esta bênção não só para os que estão aqui, não só para a minha vida, para a minha família, para todos que me cercam, não só para a igreja Varão de Guerra Sede, mas para todos que estiverem ao alcance desta voz. Não há distância, Senhor. Abençoa esse irmão, esta irmã. Senhor, eu peço por alguém que o Senhor me fala aqui agora, Senhor, com essas fortes dores de cabeça que não passa, que já tentou de tudo, meu Pai, não tem medicamento que leve a cura desta dor de cabeça, e quando ela vem é terrível. Eu peço ao Senhor, desperta o perdão dentro desta pessoa, Senhor, para que isso desapareça de uma só vez, em nome de Jesus. Eu peço que nesta semana seja uma semana de encorajamento, uma semana de paz, uma semana de honra, uma semana onde o teu nome possa ser glorificado e que o Senhor nos dê proteção em todos os lugares, ó Deus, que estivermos com a planta dos nossos pés. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor antecipa os acontecimentos e fala com aqueles que são seus, de maneira que nós não temos dúvidas que seja o Senhor. Muito obrigado, abençoa a todos de perto e de longe, os mais novos, os mais velhos, a irmã Maria Martins completando 100 anos ali no Santinho, abençoa ela, todos os familiares dela, porque o Senhor nos deu condição de conhecer uma pessoa com 100 anos. Muito obrigado, meu Pai. Nós assim te agradecemos em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, que viva o Senhor. Amém?